Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu sempre digo que Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Então, muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Aí, Deus respeita a vontade de cada um. Mas Ele quer que todos se salvem, que todos o escutem, porque Ele é nosso Pai. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos adotivos em Cristo, de Deus. Eu sempre transmito aqui a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia, é uma liturgia universal, em todo o planeta. Acho que é a única igreja que tem essas celebrações únicas. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode ir diretamente ao YouTube, onde tem mais de 10.000 vídeos à sua disposição, você que é meu seguidor, para pesquisa, para ouvir, refletir, não só vídeos da espiritualidade, mas tem notícias, tem humor familiar, tem música, cânticos, ok? Vai lá. Se você quiser só digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel no campo de busca aí do Google, também vai conseguir chegar ao Facebook, ao blog, ao Instagram ou ao YouTube. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 6 de agosto de 2024, terça-feira, dia da transfiguração do Senhor Jesus. No Monte Tabor, Jesus manifestou sua glória aos apóstolos Pedro, Tiago e João. Olha, estamos na 18ª semana do tempo comum, no ano B, onde dá-se mais ênfase ao evangelho escrito por São Marcos, que foi secretário de São Pedro e colaborador de São Paulo. Na celebração deste dia 6 de agosto, transfiguração do Senhor, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Eu sou um leitor e animador litúrgico, estou aqui simbolizando como forma de catequese. O rito tem a missa própria com glória, o prefácio próprio, o ofício da festa. E vamos então às leituras. Antífona da entrada antes das leituras. O Espírito Santo apareceu na nuvem luminosa e a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu Filho amado, nele depositei todo o meu amor, escutai-o. Assim seja. Vamos agora à oração da coleta. Coloque suas intenções. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos do 9 ao 10 e do 13 ao 14. Leitura do livro do profeta Daniel ou da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele.
Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o 96 na Bíblia Vulgata, a Bíblia Latina de tradução da Septuaginta, lá de Alexandria, no Egito, os 70 que traduziram do hebraico para o grego. Depois houve a tradução para a Vulgata, no latim. Pode ser 97, se for na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1 ao 2, 5 ao 6, 9, refrão 1a e 9a. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Repitamos: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Repitamos: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 16 ao 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à meditação dessa palavra no livro Igreja em Oração. A transfiguração é a prefiguração da glória futura de Jesus. Pois é. E nós celebramos a festa da transfiguração e, despontando como luz entre Moisés e Elias, Jesus é a plenitude da antiga aliança, manifestando ser o rosto de Deus entre a humanidade. No início deste mês de agosto vocacional, nós vivemos com força transformadora este período de oração, reflexão e cultivo vocacional no coração da Igreja. Também devemos rezar e agradecer a Deus pelas vocações aos ministérios, ao ministério ordenado, apresentando ao Senhor a vida dos padres, dos presbíteros, de nossa comunidade. Bem, Mateus acentua que o rosto de Jesus brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. O rosto brilhante de Jesus é o rosto do Pai que se revela à humanidade, representada pelos discípulos. Jesus é contemplado falando com Moisés e Elias. Ele é a síntese e o ápice da lei e dos profetas. É a própria lei de Deus que se revela como amor aos humanos, ensinando-os a amar como ele amou, até a infâmia da morte de cruz. A voz celeste, ao dirigir-se aos discípulos, assegura que Jesus é o Filho amado, aquele que agrada ao Pai, é o Salvador, o Messias servo, pobre e obediente até a morte. Os discípulos devem escutar e seguir o que ele diz e ensina, porque em Jesus repousa o projeto salvífico do Pai. Nesse sentido, a transfiguração toma feições pedagógicas. Após ter anunciado sua paixão, em Mateus 16, versículos do 21 ao 23, e exposto aos discípulos as exigências para segui-lo, em Mateus 16, versículos 24 até 28, o transfigurado deve ser seguido assim como ele segue o itinerário de salvação proposto pelo Pai
celestial e o obedecem tudo. Descendo da montanha, os discípulos são exortados a não dizer nada a ninguém, para que o messianismo de Jesus não seja confundido com nenhuma expectativa messiânica triunfalista. Será que Pedro, João e Tiago entenderam o recado da transfiguração ou continuaram com a mesma mentalidade anterior a ela? Para saber disso, precisamos ler o restante do Evangelho de Mateus. E nós? Qual a ideia? Qual a imagem que trazemos do messianismo de Jesus? Qual a atitude de transfiguração? Qual atitude a transfiguração nos ensina e nos motiva a viver e a praticar em nossa vida pessoal, comunitária e eclesial? Então, tivemos esta reflexão sobre o Evangelho de Jesus, que está em Mateus capítulo 17, versículos do 1º ao 9. Deixa eu ver se eu consigo mais uma reflexão do livro Palavra e Vida eu não tenho aqui. Mas eu tenho a Bíblia Sagrada edição pastoral e vou passar para vocês mais uma reflexão. Edição pastoral, Bíblia Sagrada. Vamos ver o que está escrito aqui no rodapé. De 1 a 9, conforme Marcos 9, versículos de 1 a 13. Então vamos ao Marcos 9, versículos de 1 a 13. A vida e a ação de Jesus não terminou na sua morte. A transfiguração é sinal da ressurreição. A sociedade não conseguirá deter a pessoa e a atividade de Jesus, que irão continuar através de seus discípulos. A voz de Deus mostra que, daqui por diante, Jesus é a única autoridade. Todos os que ouvem o convite de Deus e seguem a Jesus até o fim, começam, desde já, a participar da sua vitória final, quando ressuscitarão com ele. Esse Monte Santo, Pedro fala, é dito pela igreja que se trata do Tabor. Então, quando você vir escrito aí Tabor, Monte Tabor, é esse Monte da Transfiguração. Agora vamos aos santos do dia. Falar em Monte Santo, né? Temos santos do dia. Aqueles que foram canonizados pela igreja, pelo Papa, que é o líder da Igreja Católica no Vaticano, em Roma. Santo do dia 6 de agosto. Aliás, são santos, dois santos. São Justo e São Pastor. Foram mártires. Faleceram em 304. Justo e Pastor foram irmãos martirizados na Espanha. Quando ainda meninos, apresentaram-se voluntariamente aos tribunais para professar a fé em Cristo Jesus. Olha, mártires de Cristo, meninos ainda, hein? Puxa vida. São Justo e São Pastor, rogai por nós. Os santos estão em comunhão com Deus, conforme a doutrina católica. Santo Hormisdas, Papa, faleceu no ano 523. Amante da paz, resolveu o cisma provocado por Acácio no Oriente e combateu a simonia, que era a venda de cargos na igreja. Combateu isso. Vamos lá, então, conforme o site do Vaticano, natural de Frosinone, Hormisda foi diácono viúvo e seu filho também se tornou papa. Eleito em 514 para o papado, seu pontificado é recordado pela reconciliação entre as igrejas de Roma e Constantinopla, depois do cisma de Acácio. De fato, a fórmula da confissão de fé recebeu o nome de Hormisda.
Santo do dia 6 de agosto, beato Gesselino, eremita, do ano 1138. Nasceu em Luxemburgo e viveu como anacoreta num bosque, confiando somente em Deus. Santo do dia 6 de agosto, beato Otaviano. Otaviano foi bispo e faleceu em 1132. Otaviano foi um monge beneditino, irmão do Papa Calixto II, e foi eleito bispo de Savona. Santa do dia 6 de agosto, beata Maria Francisca de Jesus Rubato, virgem, faleceu em 1904. Maria Francisca fundou em Loano, na Itália, o Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas. Partiu para a América Latina e faleceu em Montevidéu, no Uruguai. Conforme o site Sagrada Missão, em Carmanhola, cidade agrícola de intensa atividade pastoral próxima de Turim, na Itália, nasceu Ana Maria Rubato, em 14 de fevereiro de 1844, numa família simples e cristã. Desde a infância, Maria Rubato fez o voto de virgindade, recusando mais tarde um casamento vantajoso. Aos 19 anos, após algumas tragédias familiares, como a morte de alguns irmãos pequenos e a perda dos pais, deixou a cidade. Foi para Turim, onde residia sua irmã mais velha. Durante 5 anos, dedicou-se às obras de caridade, fazendo parte da equipe de auxiliares do futuro São João Bosco, no seu oratório. Lá, a rica e nobre senhora Scofone, também pia e caridosa, fez dela sua filha adotiva. Levou-a para viver em sua casa e tornou-a sua conselheira na administração do seu patrimônio. Ao morrer, doou tudo em testamento para as obras dos padres de Cotolengo de Turim. Os anos vividos ao lado da senhora Scofone foram de intenso empenho espiritual e caritativo. Após o falecimento da protetora, voltou para junto de sua irmã. No verão de 1883, costumava ir para o balneário de Loano, na Riviera da Ligúria, onde ajudava as famílias e cuidava dos pescadores doentes em suas casas, dando também assistência às crianças abandonadas. Nesse local, uniu-se a um grupo de senhoras pias que se dedicavam às obras de caridade. Esse pequeno núcleo iniciava-se numa vida comunitária religiosa, inspirando-se no ideal de São Francisco de Assis, sob a direção do capuchinho Padre Angélico. Logo, o padre percebeu que Ana Maria tinha uma fantástica capacidade organizadora de obras de caridade e que sua vocação missionária era emocionante, só voltada para a salvação das almas. Por isso, o próprio Padre Angélico incentivou-a a criar um novo instituto. Em janeiro de 1885, vestiu o hábito religioso franciscano junto com algumas das senhoras. Nascia ali a família religiosa das Irmãs Terciárias Capuchinhas de Loano, depois chamadas Irmãs Capuchinhas de Madre Rubato, com a finalidade de dar assistência aos enfermos, especialmente em domicílio, e proporcionar a educação cristã da juventude. Ana Maria emitiu os segundos votos em 1886, tomando o nome de Maria Francisca de Jesus. Foi eleita a primeira Madre Superiora do Instituto, cargo que manteve até a morte. A sua obra difundiu-se rapidamente na Itália e também na América Latina. A partir de 1892, Madre Maria Francisca começou a viajar para o Uruguai e a Argentina, além do Brasil. Em 1895, fundou a primeira casa do seu instituto fora do seu país, no Uruguai. Depois, acompanhou um grupo de religiosas à missão de Alto Alegre, no Maranhão, Brasil, onde em 1901, 7 delas morreram mártires sob um dos ataques dos índios. A Argentina também recebeu a semente da sua obra. Ao todo, foram 20 casas abertas nos 20 anos de seu governo, todas organizadas e fundadas por Madre Francisca. Estava no Uruguai, em Montevidéu, quando adoeceu. Foi um exemplo cristão até no sofrimento. Morreu em 6 de agosto de 1904, nessa cidade, onde foi enterrada na capela da primeira casa fundada em terras estrangeiras.
A congregação, desde 1964, está presente na Etiópia, África. O Papa João Paulo II proclamou-a solenemente a primeira bem-aventurada do Uruguai em 1993. A celebração da bem-aventurada Maria Francisca Rubato deve acontecer no dia da sua morte. Santo do dia 6 de agosto, Beato Tadeu Duni, mártir, faleceu em 1942. Tadeu Duni foi seminarista polonês, preso no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. E agora, vamos falar um pouquinho sobre este dia em que se comemora a transfiguração de Jesus Cristo no Monte Tabor. Conforme o site Sagrada Missão, a festa da transfiguração do Senhor acontece no mundo cristão desde o século V. Ela nos convida a dirigir o olhar para o rosto do Filho de Deus, como o fizeram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que viram a sua transfiguração no alto do Monte Tabor, no coração da Galileia. O episódio bíblico é relatado distintamente pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Assim, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 2 ao 10, temos: Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhuma lavadeira sobre a terra as poderia fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia Pedro o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando, eles logo em derredor já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. E olhando, eles viram só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Eles não sabiam o que era ser ressuscitado dentre os mortos. A intenção de Jesus era de fortalecer a fé destes 3 apóstolos para que suportassem o terrível desfecho de sua paixão, antecipando-lhes o esplendor e glória de sua vida eterna. Também foi Pedro que depois, recordando com emoção o evento, nos afirmou: fomos testemunhas oculares de sua majestade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O significado desta festa é e sempre será o mesmo que Jesus pretendeu naquele tempo ao se transfigurar para os apóstolos, ou seja, preparar os cristãos para que, em qualquer circunstância, permaneçam firmes na fé no Cristo. Melhor explicação só através das inspiradas palavras de São João Paulo II, quando na solenidade em 2002, lembrou que o rosto de Cristo é um rosto de luz, que rasga a obscuridade da morte, é anúncio e penhor da nossa glória, porque é o rosto do crucificado ressuscitado, o único redentor da humanidade, que continua a resplandecer sobre nós. Somente em 1457, esta celebração se estendeu para toda a cristandade, por determinação do Papa Calixto III, que quis enaltecer a vitória no ano anterior das tropas cristãs sobre os turcos muçulmanos que ameaçavam a liberdade da Europa. A festa, então, foi implantada. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem.
O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Até um não do nosso Pai é o melhor para nós que somos filhos, porque o Pai sabe o que é bom para o filho. Ainda mais quando se trata do divino Pai eterno. Aí você não pode ter dúvida. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Ali, quem for salvo terá corpo glorificado e irá para a vida eterna. A vida por todos os séculos dos séculos, onde haverá felicidade em plenitude. Não haverá mais fome, mais sede, mais necessidade de dinheiro. Não haverá mais angústia. Teremos a visão beatífica de Deus. Todos os salvos, os anjos de Deus, os santos, os apóstolos estarão juntos. Felicidade por todo o sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.